você clicou nesse vídeo, eu tenho uma pergunta pra você. É justo? É justo você pagar 92 de imposto em compras internacionais por conta de um governo que gasta muito mais em privilégios políticos com salários absurdos do que no próprio público? É justo você trabalhar o dia inteiro pra ter gente tocando funk pesadão do seu lado e se você reclamar, você é punido? É justo você ver teu filho entrando pro crime e ter gente apoiando essa descultura e condenando aquele que diz o oposto? É justo você ver um estado em decadência, que com o passar dos anos irá de novo entrar em uma crise que travará todos os privilégios sociais que tantas pessoas queriam? É justo ver que quanto mais você fica, mais sujo e podre vira, mais você é feito de escravo e mais você é deixado de lado. É justo você ver uma pessoa sendo presa por causa de piada e um cara que zerou o código penal ser solto. É justo você pagar 9 vezes mais num carro no Brasil que em outro lugar você pagaria muito mais barato, e isso é por conta da ineficiência do mercado automobilístico nacional, por incompetência do Estado, um país que ama ficar parado no tempo em vários anos em diversas áreas. Tudo isso com você trabalhando, sendo condenado, perseguido, deixado de lado e tratado como merda, ignorado e sendo feito de palhaço pelo Estado. E ainda por cima, pagando tributos estratosféricos, muito mais acima que diversos países que inclusive não recebem nem perto o que o Brasil tem em mãos. Me explica, como que isso é justo? No país onde as pessoas são tão alienadas ao ponto de considerarem um auxílio do governo que foi feito para ser usado na emergência de um problema financeiro pessoal, algo para ser gastado em qualquer coisa e um motivo de orgulho da sua própria pobreza. No país onde todo mundo vê favelas, lugares lotados de criminalidade, dominados pelo tráfico, ignorados pelo governo, usados como barreira para operações das forças oficiais do Estado e ainda por cima sendo romantizado por pessoas que são a base da hierarquia social, como se isso fosse algo bom, viver na miséria, alienado e com uma cultura que estraga o país e trazendo o mais profundo abismo da produtividade do país, a morte e a falta de competência, o desgosto pela inteligência, e faz com que todas essas pessoas só liguem para uma coisa: a vantagem. Como que você vive num país onde existe uma ideologia antiética que é responsável por tantas falhas estruturais? E por que ainda você sente esperança? O país que está claramente indo pro esgoto, pro lixo, com uma forma totalmente absurda de recuperar. E digo de passagem, quase milagrosa, onde toda a Câmara, o Senado, os ministérios e o Supremo contém falácias e distorções feitas para tirar seu dinheiro do teu bolso e fazer você latir como um cachorro, para no final eles sempre estarem no poder. E a única coisa que eles fazem no governo é agirem como crianças e ficarem apontando o dedo e a culpa um no outro para esconder debaixo dos tapetes as merdas que fizeram com você. Um país onde todos os juízes e desembargadores juntos recebem muito mais dinheiro que os países mais ricos do mundo e continuam ainda assim ineficientes, que inclusive teve juízes que receberam mais de R$1 milhão em um mês, mesmo com o teto constitucional sendo de quase R$50 mil, num país onde a renda média chega a R$3 mil para a população base, quase R$50 mil. Valores altos e extremamente caros para um lugar onde as pessoas não recebem nada e vivem na base da pobreza. E bônus, a maioria não paga nem um centavo de imposto. Não são empresários, não são milionários, não são donos de esquema de pirâmides e picaretas de cursos do YouTube, são deputados, vereadores, políticos, promotores, desembargadores, pessoas que deveriam ajudar a população com seus anseios, pegando-se sabe lá de onde? R$1 milhão, R$500 mil, R$200 mil, R$100 mil. Milhares de políticos pegando todo esse dinheiro. E você quer falar que o problema tá nos Estados Unidos e no colonialismo. Sem contar que alguns desses juízes recebiam milhões de reais, estando aposentados. Sim, aposentados. Tudo isso tá público e você acha em qualquer lugar essas informações que eu estou falando aqui neste vídeo. E infelizmente eu não estou exagerando. Sim, o gasto do judiciário consegue superar o PIB de diversos estados do Brasil. E eu tenho certeza que vai piorar. E além deles pegarem e gastarem muito mais no judiciário que diversos países de primeiro mundo, mesmo com muito menos pessoas no judiciário que na maioria desses países, eles jogam na nossa cara que a
porcaria das execuções judiciárias que eles fazem é uma das mais produtivas do mundo. Sim. Com certeza, um país que demora em cerca de 6 a 7 anos para executar um processo na média supera o judiciário de países de primeiro mundo que tem muito menos pessoas exercendo o cargo. Esse orçamento todo que eles ganham poderiam serem usados para beneficiar as pessoas mais carentes da sociedade brasileira, construindo milhares de estruturas e melhorando significativamente a infraestrutura do próprio país. Tem noção disso? E o que adianta? Toda a PEC, toda a lei, tudo que é enviado para a Câmara para cortar o benefício de todos esses políticos é atrasado, arquivado e, por último, anulado pelo próprio judiciário que você mesmo está apontando o dedo. E é engraçado o jeito que essas pessoas ignoram isso. Toda hora tem alguém na internet ou algum material de jornal encarando o problema como se fosse culpa do amiguinho do lado, tudo com eles deixando um rastro podre de merda, e todo mundo que vê acaba percebendo que dependendo do lado que você tá, você reage de um jeito independente da moralidade da situação. Vamos a um consenso geral aqui. Se você perceber, as pessoas só vão aceitar mudanças governamentais e estatais quando o governo for aderido à sua própria ideologia. Eu vou falar em língua normal. Vamos criar um caso fictício. Temos um país liderado pelo governo ou estado, e nele possui uma ideologia diretamente de direita. Agora, olharemos para o povo. O lado A é a esquerda e o lado B é a direita. Quando o governo faz uma mudança, independentemente se for boa ou ruim, o lado que apoia a ideologia do governo vai sempre querer defender, enquanto o outro lado, em sua grande maioria, vai repudiar. E isso também acontece caso seja ao contrário. Se pudermos dizer que o estado for de esquerda, por exemplo, você acha mesmo que se o governo de esquerda fazer uma mudança boa, a direita vai gostar? Não, né? A esquerda vai. E não podemos sustentar o argumento de que não é a maioria, porque todo mundo nesse planeta sabe que as pessoas são motivadas a tomar vantagem do seu cotidiano dependendo do seu próprio viés político, com ego, arrogância e justificativas banais para problemas absurdos. Então não adianta a gente querer criticar o governo pelo que ele faz, e sim as pessoas. Até porque as pessoas que mandam no governo. O governo é uma instituição gerenciada por pessoas, e quem escolhe quem está lá somos nós. Então um grande culpado do Brasil tá uma porcaria e que ele vai continuar sendo assim até uma crise econômica acontecer, somos todos nós. Brasileiros que somos submetidos à subordinação e lavagem cerebral por parte da mídia e principalmente a nossa ignorância perante a uma das coisas mais absurdas que acontecem nesse país. Um monte de escola deixada de lado, pessoas vivendo com esgoto a céu aberto, favelas dominadas pelo tráfico, ruas perigosas, infraestrutura precária e um governo polarizado e composto e mandado por pessoas corruptas, tributos altíssimos e produtividade baixíssima por conta de políticos que buscam cobrir o rombo de dívidas públicas que eles deixam a qualquer custo, não se importando com o próprio povo. E você percebe que a indústria brasileira nacional ou inteiramente importada de outro país está tão ferrada que até hoje tem carro que vem com manivela. A economia do Brasil, desigual e também abusiva. O IPVA, que nem lei complementar tem para impedir a maioria dos abusos que ele tem, acaba recebendo bilhões e bilhões de rios de dinheiro e nem mesmo o próprio Estado consegue melhorar a infraestrutura das estradas. E ainda assim o brasileiro tem que ficar até pagando pedágio para ter uma certa decência nas estradas que ele viaja de carro. O Brasil é um dos únicos países do mundo que você compra algo uma vez e tá pagando 1/3 do que você deveria receber daquele produto. O que eu quero dizer é que, com tanto de imposto que você paga em cima de um carro ou de algum produto internacional e até mesmo nacional, você paga 1 e mais 1,5 para o governo. E sabe o que fazem com esse nosso dinheiro? Viajam para outro país, gastam milhões em lagostas e vinhos, compram milhares e milhares de hectares de terrenos, compram votos, fazem grandes esquemas de corrupção, impulsionam suas redes sociais, lavam dinheiro e ainda por cima alienam as pessoas com discursos baratos, que inclusive defendem a pena de morte em praça pública. Mas quem realmente disse que essa pessoa que vai pra forca não poderia ser você porque você não pagou os seus impostinhos pro governo? É isso que eu quero dizer. Pro Estado, quem não segue as regras é morto na forca. Não importa a sua ideologia, não importa o que você contribuiu, não importa o quão pobre você foi, não importa o quão você sofreu com o social e o financeiro do país. E não importa quantas vezes você tentou, você sempre vai ser um número pro Estado. E sabe como que você se garante? Tendo contato, sendo muito rico e fazendo
parte da política brasileira. É um dos únicos jeitos de você ter uma chance de escapar dos abusos, e se você subir de cargo, pode apostar, você tá na zona verde dos privilégios da hierarquia social. Agora o povo é outra história. Um povo que vive na inveja e na ignorância com as coisas mais absurdas, tudo por conta de uma ideologia que ela mesma tem, que mantém na cabeça dela que toda oposição são inimigos reais e que devem ser exterminados a qualquer momento. E que enquanto eles estão com essas discordâncias em relação ao outro lado ideológico, eles fazem o máximo possível para gerar ódio e polarização entre as massas. São eles os influencers, as figuras políticas e até mesmo o próprio povo, caindo na cilada de arrogância e prejudicando todo mundo, e dependendo se ele é ou não uma figura pública, prejudicando ele mesmo, caso não seja uma delas. Todo dia uma diplomacia, uma ignorância e um xingamento diferente vindo de ambas as partes, quando o problema central está na própria idiotização da população, algo profundamente amargurado na mente de todo mundo que faz parte do cotidiano brasileiro, independentemente de sua ideologia, algo que atrasa e destrói tudo aquilo que infecta, a própria idolatria. Muitos casos vêm acontecendo, morte hoje em dia é algo banal, sumiços, roubos e sujeira, tudo banalizado pela mídia, adotado ao ponto de idolatrar aqueles que fazem apologia ao crime e promovem aquilo que é o mais asqueroso de tudo que conhecemos ultimamente, aquilo que corre por dentro todas as pessoas que caem nesse tipo de abismo de perversão, promiscuidade e libertinagem. A vantagem que eles têm é óbvia: imunidade social. Para eles, fazer parte de algo tão asqueroso como facções criminosas é um motivo de orgulho de luta, como se traficar fosse algo bom, um tipo de trabalho. E hoje em dia, o que mais assusta é que está tudo impregnado na cabeça de nossas crianças. Os jovens que veem isso como algo a ser idolatrado, motivo de orgulho, sendo que é exatamente isso que vai trazer a ruína deles. Enquanto em outros países cercados pelo narcotráfico, crianças são forçadas a entrar para esse mundo, aqui no Brasil as crianças veem o estilo e a aparência, o jeito de falar, andar e agir como sinônimo de respeito, e depois das crianças temos os famosos buchadores e mulheres das ruas ou dos jobs, como o cotidiano começou a chamar. Um monte de gente desamparada, miseravelmente iludidas com o Bolsa Família que recebem e a mixaria que eles chamam de auxílio, e a desilusão de ficarem se vendendo por coisas tão ridículas e pequenas quanto a própria dignidade e honra. É isso que compõe as favelas do Brasil, e em muitos lugares ainda mais luxuosos também. Um estilo adotado como se fosse algo bom, na cara do crime, mas algo totalmente nojento e bizarro a partir das pessoas que vivem normalmente e não se entregam ao mundo sujo e corrupto do jeito que ele é. Mas fazer o quê? Hoje em dia o poste mija no cachorro, o imbecil paga o imposto até pra respirar, e quem mexe a bunda consegue muito mais valor que um trabalhador que foi morto no dia anterior pelas mãos de criminosos. É isso que virou o Brasil, o Bochil, o Bananil, o Cozil, tudo que você quiser chamar de ruim nessa miséria desse país podre dominado pelo narcotráfico, elevado pela corrupção. E tudo isso juntando em um monte de mídia que difama. O governo perseguidor daquilo que é mais honroso e os ratos que vivem de libertinagem e fazendo mal para os outros. E infelizmente adotar esse tipo de características às pessoas não é um exagero. Quando a polícia invade uma favela para fazer uma operação, criminosos usam a própria população para criarem uma barreira de protestos, e você realmente acha que o social do Brasil vai ir para frente dependendo dessas pessoas? Não vai, amigo. Enfim, é isso. O que resta para nós é orar para Deus para conseguirmos nossas coisas e não julgar os outros, mas sim orarmos para os mesmos conseguirem sair desse tipo de vida e viverem algo digno de verdade, do que se rebaixarem a esse tipo de futilidade e miséria. Muito obrigado por assistir até aqui, e eu te dou um conselho, cara. Sai desse país.